Vamos falar agora do tipo de transformação chamado de isotérmica, tá? Talvez a transformação mais importante envolvendo essas questões de gases, tá? Ela vai ser crucial para a gente entender os próximos tópicos que virão, que são a parte de termodinâmica. Então, a isotérmica, ela aparece quando a gente tem uma temperatura, tá? A gente tem uma temperatura constante, tá? Então, se a temperatura é constante, T1 é igual a T2, ou seja, a temperatura é mantida. Como a temperatura é mantida, a gente fica com P1 vezes V1, que é igual a P2 vezes V2. Qual é o detalhe? Agora aqui eu tenho grandezas que se multiplicam, ou seja, elas são grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se o volume aumenta, a pressão diminui. E vice-versa também é o contrário. Se o volume diminui, a pressão aumenta. Vamos verificar isso aqui no nosso simulador, tá? Então, ó, tem uma pressão aí de 80, tá? Então, vou diminuir. Se a gente diminuir o volume, a gente espera que a pressão o quê? Que a pressão aumente, ó. Diminuindo, olha como a pressão aumentou. Se eu aumentar o volume, a pressão diminui. Aumentando o volume, ó, a pressão diminui. Por quê? Porque as moléculas vão ficando com mais espaços. E como a temperatura é fixa, quer dizer que a agitação delas é sempre a mesma. Então, aumentando o volume, elas vão ficando com mais espaço. Ficando com mais espaços, elas sofrem menos colisões. Sofrendo menos colisões, a gente tem uma menor pressão. Quando eu vou aproximando, ou seja, diminuindo o volume, a gente tem aí um aumento de pressão, porque a quantidade de colisões, a agitação térmica é a mesma, mas as moléculas ficam com menos espaço. Então, a gente tem uma relação inversa. Ou seja, quando o volume dobra, a pressão cai pela metade. Quando o volume quadriplica, a pressão cai por 4. Tá? Então, o que a gente vai raciocinar agora é isso aqui, tá? Então, eu tenho uma pressão P0 e tenho um volume V0. O que acontece nessa relação? Bom, se eu pegar por exemplo, se eu pegar a pressão e dividir por 2, tá? Então, se eu pegar essa pressão e dividir por 2, obrigatoriamente vai acontecer o inverso com o volume. Ou seja, eu vou pegar o volume e vou multiplicar por 2. Tá? Isso que significa dizer grandezas inversamente proporcionais. Uma cresce e outra decresce na mesma proporção. Então, ó, a pressão cai pela metade, fator 2, o volume dobra, ou seja, fator 2. O fator é o mesmo, mas a operação é contrária. Ou seja, uma é divisão e a outra é multiplicação. Então, se a minha pressão ela cai pela metade, P0 dividido por 2, o meu volume ele dobra, tá? E aí a gente tem esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui sendo correspondente. Então, eu tinha aqui e aqui. Ives, e se eu quadriplicar? Agora meu fator for 4. Dividir por 4. Então, aqui multiplica por 4. Então, se P0 for dividido por 4, o meu volume multiplica por 4. Tá? E aí a gente tem esse ponto aqui. Qual é o detalhe que você vai ter? Ó, quando a gente junta essas grandezas inversamente proporcionais, a gente forma esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico decrescente. Note que à medida que a pressão vai diminuindo, o nosso volume ele vai o quê? Aumentando. E faz todo sentido, porque vai tendo mais espaço, como a agitação é constante, que é a temperatura, o número de colisões diminui, logo a pressão diminui. Olha que interessante. Aí, eu quero fazer uma operação só para sentir se é verdade isso mesmo. Tá, então vamos lá. Vamos chamar aqui P1, tá? De P0, V1 de V0, tá? E vamos dobrar aqui o volume. Vamos chamar de 2V0. Quero saber o que é que vai acontecer com P2. Vamos fazer essa conta? Então a gente vai ter P0 vezes V0. Quero saber quanto é que é esse P2 vezes 2 vezes V0, tá? E aí o que a gente vai ter, né? Se você notar, a gente vai eliminar V0 de um lado com V0 do outro, né? Então esse 2 que está multiplicando, esse 2 que está multiplicando, ele passa o quê? Ele passa dividindo. Então eu fico com P2, que é igual a P0 dividido por 2. Olha aí a informação. Olha o detalhe. Só que aí tem uma coisa além nesse gráfico, tem uma diferença além nesse gráfico, né? A gente viu aqui, né? Dobrei, ó, V0, cair pela metade. A mesma coisa vai acontecer se eu fizer aqui com 4 vezes. Mas o que é que eu quero que você se atenha? Ives, e se eu tiver uma outra hipérbole aqui assim? Uma outra isoterma, tá? Esse gráfico a gente chama de isoterma. Se a gente tiver uma outra isoterma assim, o que é que significa? Né? O que é que significa? Vamos dizer que essa isoterma
ela corresponde aqui, ó. Ou seja, essa isoterma aqui, para quando ele está em P0, o volume dele é 2V0. Tá? E aí a gente vai pegar aqui um outro ponto, tá? Quando o volume, não fiz muito sistemático, mas eu vou tentar trazer o mais próximo possível, tá? Então, quando aqui for P0 dividido por 2, aqui é 4V0. O que é que você nota, né? Então, aqui é P0 dividido por 2, aqui é 4V0. Você já nota que essa isoterma daqui vermelha é diferente dessa isoterma azul. Note que o volume, comparado à situação anterior, sempre dá o dobro. Aqui é P0, V0. Aqui já é P0, 2V0. Então, o volume é o dobro. Aqui eu caí pela metade. Então, aqui, ó, aconteceu a eventualidade do meu volume agora ser 2V0. Mas aqui, nesse caso, o meu volume já dobrou, né? 4V0, porque eu tinha 2, inicialmente passei para 4. Significa dizer que essa temperatura daqui, quanto mais longe a gente tiver desse eixo, quanto mais longe eu tiver dessa extremidade, maior essa temperatura. E eu ainda vou além. Eu posso dizer aqui a você que essa temperatura aqui é T e essa temperatura aqui é 2T. Ives, por quê? Porque a relação é 2 vezes maior. Note que para uma mesma pressão, na situação inicial, nessa azul eu tenho V0, aqui eu tenho 2V0. Então significa dizer que a temperatura é o dobro. Aí, Ives, o que é que eu preciso saber? Que aqui quem tiver em cima vai ser a maior temperatura, tá? E aqui quem tiver embaixo vai ser a menor temperatura. Então eu posso representar aqui, por exemplo, tá? 100 Kelvin. E aqui eu representar, tá? 200 Kelvin. Então, isotermas, elas podem aparecer assim, perguntando para você, aqui é A, aqui é B, quem é que tem a temperatura maior? Acontece isso muito nas questões dos vestibulares. E aí, no nosso próximo tópico, você vai ver uma pequena questãozinha que vai juntar tudo o que a gente falou para a gente ter um direcionamento melhor.